capítulo de número 38 de Isaías. É um texto bem conhecido. Inclusive nós, esses dias atrás, já pregamos no rádio. Mas tem mensagens que o Senhor me deu essa mensagem não faz muitos meses, faz poucos meses. Eu preguei esses dias atrás na sede de Frederico Westphalen para os jovens. E da mesma forma que Deus me deu para pregar para aqueles jovens, o Espírito Santo nessa noite Ele colocou para mim pregar para vocês essa mensagem. Claro que eu sempre digo que a palavra primeiro ela começa com o pregador, depois vai para aqueles que estão ouvindo o pregador, né? O Espírito Santo primeiro fala com o pregador, depois com aquele que é ouvinte. Capítulo 38 do profeta Isaías, todos acharam? Capítulo 38, que vai dizer o seguinte: a doença de Ezequias. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá, não viverá. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. A oração dele: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Poder se assentar. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Essa mensagem num culto que eu atendo na congregação da Costa do Turvo, antes de estourar essa última pico da Covid, né? Eu escutava um irmão que eu convidei para pregar e ele pregou sobre essa mensagem. Mas quando ele está pregando a mensagem, o Espírito Santo, isso é o interessante do Espírito Santo, é que você ouve o pregador e o Espírito Santo ele está trabalhando na tua mente e ele já está te dando uma mensagem ao você estar ouvindo aquela mensagem por um pregador. E eu ouvindo aquela mensagem, eu falei, eu vou buscar um pouco mais sobre o fato de Ezequias ter tido esse acréscimo, ou até mesmo que levou Deus a sentenciar a sua morte. Mas aí você começa a analisar a Bíblia Sagrada, a história que o profeta Isaías vai profetizar, no período pós Ezequias está vencendo guerras contra Senaqueribe, ele está tendo êxito, ele está tirando os deuses do seu povo, do meio do seu povo. Mas por que Deus de uma hora para outra vem e simplesmente diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá? Aí eu começo a observar lá no livro de 1 Reis, em que o Senhor fala com Ezequias, ou melhor,
em que Ezequias, ele é colocado para reinar sobre Israel no capítulo 18. Quantos anos ele tinha? Capítulo 18, versículo 2. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Ele tem 25 anos. Ele reina 29. Aos 54 anos de idade, ele morre. Dos 25 até os 40, porque Deus acrescentou para Ezequias 15 anos. Então você pega 54, tira 55 e tira os 15 anos de acréscimo. A Bíblia vai dizer que Deus acrescentou para Ezequias 15. Então Ezequias tinha 40 anos quando ele está reinando, ele está prosperando. Deus está com ele, por quê? Porque ele está tirando os deuses estranhos, os deuses pagãos, que depois que Salomão se rebelou e teve a divisão dos reinos, eles levantaram altares aos deuses estranhos. Alguém ainda esses dias atrás, em um daqueles meus vídeos que eu preguei nos Gideões, alguém comentou sobre, eu não vi, onde é que está aqui na Bíblia que Salomão, ele se prostrou diante de outros deuses, ou adorou outros deuses. Aí eu peguei o texto de 1 Reis 10, não me lembro o versículo, Ctrl+V, colei, Ctrl+C, Ctrl+V, colei. Porque Salomão, eu digo que a sabedoria, de que adianta? De que adianta nós acumularmos como Salomão a tamanha sabedoria, o homem mais sábio que existiu na face da terra? Mas um homem que a sua sabedoria deu lugar para a sua negligência e para a sua desobediência. O orgulho, a soberba que ele colocou no seu coração, ele não queria mais obedecer a Deus, porque tudo aquilo que Deus disse não faça, ele fazia. E há alguns teólogos que acreditam e questionam a possibilidade de Salomão ter sido salvo por causa da idolatria de suas mulheres, que ele consentia e até mesmo se prostrava. Por esta razão, Deus muda a sentença. Deus, ele vai dizer que vai perpetuar o reino de Davi. Mas depois da morte de Davi vem Salomão. Aí Deus vai dizer: eu não vou tirar o reino de você enquanto você está vivo, por causa de teu pai. Mas depois da tua morte, eu vou dividir o teu reino entre os teus filhos e o teu servo. E a Bíblia diz que Deus dividiu 10 para o reino norte, Jeroboão, capitão ou rei de Israel, capital de Samaria. Roboão, o filho, que era para ter herança, perde a herança, irmão Edson, por causa do pai. O pai negligenciou. E quando o pai negligencia, alguém paga. Ezequias, ele está a ponto de negligenciar a oportunidade. Que oportunidade, irmão Samuel? A oportunidade de viver. Ele está a ponto de menosprezar ou desprezar ou não reconhecer ou não valorizar os 15 anos que Deus deu a ele. Deus está dizendo: você vai morrer e não vai viver mais. Alguém que vai dizer que Ezequias tinha pecado. Alguém que vai dizer que tinha coisa errada na vida de Ezequias. Mas eu não vejo isso na oração. Eu vejo que ele foi para a oração. Ele olha para o lado da parede, ele começa a tecer, e ele começa a relatar para Deus e dizer: Deus, tu me conheces, tu sabes como é que eu tenho andado na tua presença, tu sabes da minha integridade. Então virou Ezequias o rosto para a parede e
orou ao Senhor. Deus está dando a sentença, mas Ezequias quer a misericórdia. Mas às vezes nós temos a dificuldade de aproveitar a graça, a misericórdia que resulta da graça. Ezequias, ele estava orando a Deus. Quando Deus dá a sentença para ele, ele vai orar. Ele vira para a parede e ele ora ao Senhor. E quando ele ora, ele diz: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andeis diante de ti em verdade, com inteireza de coração. Ele está dizendo: Senhor, tu sabe como é que andei eu na tua presença, tu sabe que vivei uma vida de santidade. Em outras palavras, ele começa a lembrar Deus, dizendo: os deuses que foram levantados em Dan e Betel, os deuses que foram levantados por Jeroboão e por outros, os deuses que os povos adoraram, eu derrubei, eu tirei dos altares. Mas e agora, Senhor, eu estou nos 40 anos e tu está dizendo: acabou. Eu faço uma brincadeira que eu vou usar aqui. Quantos têm sonhos aí? Levanta a mão que eu quero ver. A brincadeira que eu faço é: quem é que na adolescência, os jovens, pensam: eu vou casar, vou ter minha família, eu vou ter um carro, eu vou ter um emprego para depois ter um carro? É normal, é natural de todos os seres humanos. Porque são projetos, porque são sonhos. Nós projetamos algo para a nossa vida. Mas tem algo que mesmo que você não projete, mesmo que você não pense, mesmo que você não sonhe com ela, é certo, a morte. Mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, nesta noite, eu quero profetizar para você: Deus, Ele tem vida, mas Ele está dizendo: aproveita a vida que eu tenho vos dado. Quem é que sonhou com a morte? Quem é que sonha que vai morrer? Mas você vai. Tem tanta gente correndo da morte, mas não adianta, ela vai nos pegar. Quando eu não sei. Mas está chegando a hora de Ezequias. E Deus vai dizer para Ezequias: não é os profetas Marcelo de hoje que vão profetizar chave de casa, de carro, de tudo mais, que vão fazer bagunça, que vão apontar dias, que vão apontar data, que Deus vem, que deu alguma coisa lá vai acontecer. Não, é um profeta de Deus que vai dizer: você vai morrer. E acabou. Põe a casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Mas há uma saída? Quando a igreja ora. Quando Ezequias orou ao Senhor, Jonathan, ele relatou para Deus: Senhor, tu sabes. Jovens, eu posso enganar você, mas Deus, Ele me conhece, Ele te conhece. Deus, Ele sabe quem é que nós somos de fato, de verdade. E Deus está dizendo para você nessa noite: talvez a sentença dEle para você que está me assistindo tenha chegado na tua vida, mas eu, como um servo de Deus, eu quero profetizar: se você orar, se você se humilhar, se você pedir perdão dos seus pecados, Deus nesta noite pode acrescentar para a tua vida. Virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti em verdade,
com de coração, com integridade de coração. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Por que Ezequias chora? Porque Deus está dizendo, vai morrer. E não vai viver mais. Por que Ezequias chora? Ele fez tantos planos, Bruna, Isaías. Mas Deus ali estava dizendo, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Quantos anos ele tinha? 40. Mais um ano eu chego nos 40. E é como se Deus dissesse, arruma a casa, porque vai morrer e não vai viver. No caso de Ezequias, ele começa a olhar para trás e ele começa a dizer, o que adiantou tudo isso? Senhor, lembra de tudo que eu fiz. Lembra de como eu cuidei da tua obra. Lembra de como eu cuidei do teu povo. Em outras palavras, simplificando, ele estava dizendo isso. Lembra de como eu andei em integridade de coração. Lembra de como eu andei na tua presença. E quando ele diz para Deus, lembra-te, Senhor, na oração dele, ele está dizendo, Senhor, lembra-te. Deus se lembrou. Deus se lembrou? Deus se lembrou. Deus tinha a sentença. O que era a sentença de Deus? Morrerá e não viverás. Mas quando ele ora e ele fala para Deus, ele lembra a Deus, Senhor, tu lembras. A Bíblia diz que o profeta Isaías nem tinha saído da casa, nem tinha saído do pátio, e Deus mandou ele regressar, Deus mandou ele voltar. Mas quando ele ouviu aquela voz dizendo, morrerás, eu parece que vejo ele chegando dizendo, Senhor, é cedo demais, eu ainda vou fazer mais para ti, eu ainda vou ganhar almas, esse ano está difícil, mas o ano que vem eu vou fazer. Você não precisa responder nem levantar a mão, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui não levanta a mão? 2019 disse, na virada do ano, Senhor, a partir do ano 2020, eu vou ser melhor. Eu vou fazer mais. Eu vou cantar no coral. Eu vou fazer evangelismo. Eu vou tocar o meu instrumento. Eu vou dar o meu melhor pela obra. 2020 chegou. 3 meses. Terceiro mês, tudo começou a mudar. E o que você planejou para 2020 não conseguiu fazer ninguém praticamente. O ano de frustração de sonhos. O ano de que tudo que você planejou foi colocado de canto, aonde o que você priorizou a vida. Porque que vale o homem ter muito dinheiro ou ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso que nós chamamos vida, o próprio Jesus vai dizer em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 16, dizendo, propõe-lhes esta parábola. Qual é a parábola que Jesus propôs? O homem o campo de um homem rico produziu em abundância. Então ele razoava consigo mesmo, dizendo, que eu farei? Ou que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele disse, farei isso. Olha só,
Está bem. Tem fartura de dinheiro, irmão Marcelo. Que nem os grandes granjeiros, que graças a Deus, Deus está abençoando nossa região, nosso estado. Estão armazenando semente em celeiro. E Jesus está comparando. Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ele está dizendo: se o que eu tenho para colocar semente é pequeno, para o tamanho da riqueza que eu possuo, não tem problema. Eu derrubo, eu construo outro. Mas aí Jesus vai perguntar: tudo bem, você tem fartura de dinheiro, você tem fartura de semente, você tem prosperidade demasiada, mas eu te pergunto uma coisa. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha só. Enquanto tem gente passando fome, tem gente que tem em celeiro armazenado em abundância. Glórias a Deus que tem abundância. Mas aí Jesus vai dizer: direi à minha alma: tens em depósito muitos bens. Esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem será? Eu estou bem. Não, eu estou bem, tranquilo. Eu estou prosperando, eu estou colhendo. Nunca se colheu tanto, nunca se valorizou tanto o preço do soja, do trigo, do milho, que nem tem se valorizado nos últimos 2 a 3 anos. Mas ainda você vê pessoas reclamando, pessoas murmurando, pessoas dizendo que não tem condições, pessoas que estão como os sacerdotes, como os levitas, podem estender as mãos, podem ajudar aquele que não tem, podem estender as mãos para aquele que é pobre, necessitado, mas nada faz. Mas aí é Jesus que vai dizer: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Como é que eu ajunto tesouro e eu não sou rico para com Deus? Como é que eu sou rico aqui na terra e não sou rico para com Deus? Como é que eu prospero aqui na terra, mas diante de Deus eu sou um pobre? Quando você entender 7 de Mateus, e você entender quando Jesus ele vai dizer: primeiro, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E um erro que eu já falei aqui e eu torno a dizer, e que muitos erram, é dizer que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é verdade. A Bíblia não diz demais, a Bíblia diz essas coisas. Quais são essas coisas que Jesus prometeu, Jardel? Comer, beber e vestir. O problema é que a gente armazena muito em celeiro, o problema é que a gente acumula tantas coisas, mas a gente não busca o reino. A gente não busca Deus, deixa o reino em segundo plano. Ou seja, nós somos ricos na terra, mas pobres no céu.
Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser aqui na terra. Eu posso destruir, posso construir, mas eu posso morrer. E aí? O dinheiro adiantou? O armazém adiantou? Para onde é que vai os que morrem? O corpo vai para a terra. O Espírito a Deus que deu. Porque Deus soprou em Adão o Espírito, que é o ar, que é a vida. Mas a alma, ou para o céu ou para o inferno. Ao que estamos preparando? Em que nós estamos nos enriquecendo? Aqui na terra ou no céu? Ezequias estava prosperando na terra, enriquecendo. Aí Deus disse para ele: põe a casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Aí ele vai parar e vai pensar: meu Deus, eu nunca pensei que eu ia morrer. Porque a gente só para pensar na morte quando dá alguma coisa. A gente só para pensar na morte quando o calçado aperta. Mas a morte é certa. Você querendo ou não querendo, ela vem. Ao contrário, se eu e você provarmos e experimentarmos o arrebatamento. Caso ao contrário, todos nós. Você pode casar ou não casar, ter filho ou não ter filho, ter faculdade ou não ter faculdade, ser um empresário ou não ser. Mas uma coisa você terá e passará pela morte. Mas o que eu devo fazer é estar preparado. Aleluia, glória a Deus. Ezequias não estava preparado. Porque só pensava servir a Deus da forma dele, cuidava do reino. Mas aí quando Deus dá um choque nele, ele, meu Deus. Só que às vezes o choque, ele é momentâneo. A gente esquece. Diga comigo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Sendo assim, diga comigo, sendo assim, até o mal coopera para o bem. Põe a casa em ordem. Ele ora, ele se humilha. Mas parece que essa palavra põe a casa em ordem depois que Deus acrescentou, em que o profeta volta e diz: Deus está acrescentando para você mais 15 anos. Eu estou com 40, eu tenho mais 15. Ele de repente podia pensar: eu vou fazer o meu melhor nesses 15 anos. O que eu não fiz na presença de Deus, eu vou fazer. O que eu errei, eu vou acertar. Aonde eu tinha falhas, eu preciso melhorar. Mas ao contrário, Ezequias negligenciou a Deus. Deus dá tempo, Deus dá vida a Ezequias. Mas Ezequias negligencia o tempo que Deus dá para ele. Como é que Ezequias negligenciou? Deus acrescentou para ele vida. Ele está reinando. Nasce seu filho e ele vai tocando a vida. De que forma que ele toca a vida? Ele começa a se orgulhar. Ele começa a soberba tomar conta do seu coração. E quando essa soberba começa a tomar conta do seu coração, os reis que viviam em volta, como o rei da Babilônia, está olhando para Jerusalém e está dizendo: o rei Ezequias está prosperando demais.
Qual é o segredo dele? Por que ele prospera tanto? Ezequias começa a olhar para si, ele começa a dizer: não, Deus acrescentou 15 anos. Então, para ele ter acrescentado 15 anos, eu devo ter moral com Deus. Eu estou bem. As coisas não estão acontecendo pela misericórdia, resultado da graça. Não, as coisas estão acontecendo porque eu sou o cara. Então, aí os reis vão dizer: nós queremos conhecer tua cidade, nós queremos conhecer o teu povo. Venha para cá, que eu vou mostrar para vocês toda a casa, eu vou mostrar para vocês toda a cidade. E então vieram os reis da Babilônia, e Ezequias, o que é que ele faz? Olha só tudo que eu tenho. Ele começou a ostentar aquilo que possuía. Um erro que eu vejo em nossos dias, jovens. 2 Crônicas, capítulo 32, 27, diz assim: o epígrafo ou epílogo vai dizer orgulho, sucesso e morte de Ezequias. Versículo 25: mas Ezequias, diga comigo, mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi feito, pois o seu coração se exaltou. Pelo que veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. Por isso a grande ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fez tesouro ou tesourarias para a prata, para o ouro, pedras preciosas, especiarias, escudo e toda espécie de objetos desejáveis. Mas se exaltou. Não mostre os teus tesouros. Eu vejo, a gente sempre está acompanhando no Face. As pessoas, elas abrem a porta da sua casa, ela compra um carro, pá, posta lá. Comprou a moto, pá, posta lá. Comprou a casa, pá, posta lá. O inimigo não precisa ver onde é que está o teu tesouro. Ezequias está mostrando para o povo de fora onde é que estavam os tesouros deles. Estava de uma forma se exaltando, e Deus então olhou para ele e vai dizer: você vai morrer, mas agora não, daqui a pouco, depois que você morrer, eu vou entregar Judá, Jerusalém, ao teu filho, que diz a história que foi o pior rei da história dos judeus. Aí você começa a perguntar, irmão Ademir, por que Deus aos 40 anos disse: prepara a casa, põe a ordem, porque tu vai morrer? Ele se arrependeu ali, mas não botou a casa em ordem. O filho dele cresce, cresce como? Diante de um pai que é exaltado, diante de um pai que ostenta as coisas, diante de um pai que acha que é melhor que os outros, diante de um pai que acha que o que ele tem não é mérito de Deus, mas é mérito dele. E por causa disso, a Bíblia diz: não é eu, que o seu filho Manassés, ele nasce nesse mesmo período que Deus acrescenta, nasce o seu filho, mas ele negligencia a palavra que o profeta disse: põe a tua casa em ordem. Não se preocupou com a casa, como dizia o pastor, levava flauteadamente de qualquer maneira, mas dentro da casa dele estava crescendo o pior rei da história.
que o seu pai fez, ele fez para desfazer. Aí a pergunta que eu faço para você: se Deus nessa noite pedisse para você e dissesse: põe a casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Você orar, se humilhar, Deus poderia perdoar, poderia acrescentar para você dias de vida. Mas eu te pergunto: o que eu faria dos meus anos acrescidos por Deus? O que eu tenho feito dos meus dias na presença de Deus? Talvez se Ezequias tivesse entendido a vontade de Deus, que era ele viver até os 40, por quê? Porque Deus sabia que uma geração sofreria por causa de quem? Por causa do seu filho rebelde. Deus estava vendo Manassés nascendo. Sabe por que às vezes Deus permite que aquele namorado não dê certo para você? Sabe por que Deus permite que alguma coisa, que um trabalho feche para você? Sabe por que Deus permite que muitas coisas não acontecem na sua vida? Sabe por quê? É porque Deus, ele está vendo o amanhã. Deus estava vendo o amanhã de Ezequias negligenciando, se exaltando, e o filho crescendo em casa. E com aquele testemunho, com aquele exemplo, o seu filho seria o pior rei da história dos judeus, ou do povo da Judeia. Mas diz a Bíblia Sagrada: passou Ezequias, nasce Manassés. Manassés sacrifica filhos, joga no fogo, mata crianças, levanta os altares que seu pai derrubou. Ele contrariou tudo que o pai fez. Ele foi lá e desfez. Ezequias morre, Manassés vive e reina. Faz coisas horríveis. Filho de Manassés nasce, também da mesma forma, segue o exemplo do pai. Ezequias, filho Manassés, neto, se não me falha a memória, Amon. Quem é que vai voltar a adorar a Deus? O bisneto, Josias. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida é porque nós procuramos, ou porque nós negligenciamos. É o que diz a Bíblia, que ele negligenciou a oportunidade. Eu quero perguntar para você, jovem: eu estou negligenciando a oportunidade que Deus me deu ou não? Só quem não quer negligenciar a oportunidade que Deus tem, passa aqui na frente que nós vamos orar. Só quem não quer negligenciar nenhum período de tempo, nenhum dia, com espaçamento, claro, um pouquinho distante, mas só quem quer fazer mais para Deus, só quem quer viver cada dia melhor na presença de Deus. Senhor, eu quero viver melhor. Eu quero ser exemplo na minha casa, eu quero ser exemplo na minha família, eu quero ser exemplo no meu trabalho, eu quero ser exemplo na minha faculdade, eu quero ser exemplo aonde quer que eu vou, onde quer que eu vá, eu quero ser melhor na tua presença. Ezequias negligenciou a oportunidade. Aleluia. Mas o irmão Samuel trouxe uma palavra que, falando em morte, repito, as outras coisas você pode ou não conquistar, mas essa é certa. Mas a partir de hoje, eu vou fazer o meu melhor para aproveitar a vida. Aleluia. Inspira, faz assim, segura. Quanto você consegue? Depois expira.
Inspirou e expirou. É isso que te dá vida. Eu não tenho o que eu queria ter, mas você tem a vida. Eu não tenho a casa que eu queria ter, o emprego que eu queria ter. Eu não tenho o carro que eu queria ter, a moto que eu queria ter. Eu não tenho o que eu queria ter, mas você tem a vida. Aleluia. Você puxou, inspirou, você viu que sem esses poucos minutos, segundos que você vive sem esse ar, você pode morrer. Mas Jesus está aqui, Ele tem vida. Ele tem vida para você, jovem. Mas Ele está dizendo: aproveita a vida, aproveita o ar que você respira. Esse ar que você respira é o Espírito, ou seja, aquele que foi soprado dentro de Adão. Você está respirando por quê? Porque o Espírito de Deus, que é Espírito de vida, Ele está dentro de você. Glória a Deus. Só quem tem vida, só quem tem motivo para agradecer a Deus, levanta a sua mão. Só quem tem motivo para agradecer, você que está na sua casa, você que está respirando, pode ser que esteja entubado, pode ser que esteja com ajuda mecânica, não sei, mas eu creio que Deus está dando vida. Aleluias. Deus tem vida. Deus tem vida. Deus tem vida. Vida. Quem sabe aquele? Eu tenho vida. Acho que estou fora do compasso. Quem sabe? Você tem vida. Você tem vida. Você está vivo. Aperta aí no teu braço, aperta aí. Aí pega aí, aperta. No teu punho aí. Aperta. Fortinho. Sentiu dor? Hã? Sabe o que significa? Oh glória, eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu já agradeci hoje pela vida. Você que está na sua casa, agradeceu pela vida, agradeceu pela esposa, agradeceu pelos filhos, agradeceu pela família. Deus está dizendo que o Espírito de vida está sobre você. O Espírito de vida, você tem vida. Então aproveita cada dia que você tem de vida. Faça mais para Deus. Quero levantar e em louvor te adorar. Consagre todo o seu ser, toda a sua vida ao Senhor. Consagre, 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 consagre o teu ser, consagre a tua vida, consagre a tua vida a Deus, aleluia. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo: vem em tua vida o fôlego de vida. Então receba o renovo do céu agora.
paz, receba a unção de Deus. Receba a alegria do Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo de Deus na tua vida neste momento. Sinta Ele tocar no teu coração. Sinta Deus curar na tua casa. Você que está aí no teu lar desenganado pela medicina, preocupado, temeroso, com medo, mas eu profetizo em nome de Jesus Cristo: Deus tem vida. O Senhor, adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Oh glória! É os minutinhos que você tem para agradecer. É os minutinhos que você tem para dizer: Senhor, eu estou vivo. Oh Senhor, obrigado, porque eu tenho alimento na minha casa. Porque em meio à escassez, em meio aos problemas, às dificuldades, eu tenho vida. Entre nós que ainda não é evangélico, ainda não é crente. Tem alguém? Não tem? Estenda as tuas mãos assim e diga comigo: Senhor Jesus, eu tenho vida. Eu tenho vida, porque Tu me deste a vida. A partir de hoje, eu quero aproveitar a minha vida para Te servir melhor, para Te servir mais. Eu não quero perder tempo. Eu quero aproveitar cada tempo. Eu quero fazer mais. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.